Meus amados, se as pessoas soubessem o quanto é bom a palavra de Deus, elas deixariam tudo neste mundo e se voltariam para a palavra de Deus. Vocês estão vendo, vocês que já sabem da palavra de Deus, vocês estão vendo que quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu ao céu, ele deu instruções a quem? Aos discípulos que sempre andaram com ele, para que eles fossem ao mundo, as pessoas, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não acreditar, porém, será condenado. Então, todos aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, Deus ele já diz, Jesus ele diz que as pessoas já estão condenadas a ir para o fogo do inferno, porque estão fazendo de Deus mentiroso, porque elas sabem que a palavra de Deus é verdadeira e elas não querem dar crédito. Então veja o preço da incredulidade. Por que é que as pessoas hoje em dia não vivem felizes? Não vê os prodígios de antigamente que via do Senhor Jesus, porque elas não dão lugar ao Espírito Santo, não dão lugar à palavra de Deus. Porque quem dá lugar à palavra de Deus se encontra com Ele. Andar no caminho da justiça, que é por lá, por esse caminho, o caminho da verdade, da sinceridade, da honestidade, da decência, da vergonha, do caráter. Essa pessoa andando dessa forma, se comportando dessa forma, está dando lugar para Deus se fazer forte na vida dessa pessoa e se mostrar que Ele é verdadeiro. A palavra de Deus diz que Ele diz que aquele que tem a mente nas coisas do Senhor Jesus, ele se mostra forte para com Ele. Mas a mente das pessoas estão nas coisas materiais, no que elas veem e não no que elas não veem. Então não tem como ver essa força de Deus, porque elas estão muito iludidas com as coisas materiais daqui da terra. Veja que as instruções do Senhor Jesus, Ele não mandou ao discípulo dele, olha, vai pela terra e faz meio mundo de santos por aí, manda seguir eles, que seguindo eles está mesmo que está seguindo eu. Não, o Senhor Jesus mandou fazer discípulos, cada um de cada criatura, que eles se arrependessem e fosse batizado no nome do Senhor Jesus e eles fossem, para que eles fossem salvos. Mas que ele acreditasse, porque os que não acreditassem já estaria condenado a ir para o fogo do inferno. Vocês vejam a conversão de 3.000 almas. Veja como Jesus, ele influenciou a humanidade naquele tempo e hoje ele não faz diferente, porque a palavra de Deus, ela é viva até a volta dele. Ele disse, estareis convosco até a consumação do século. Então, a conversão de 3.000 almas. Então, os discípulos foram pregando. Jesus subiu ao céu, mas os discípulos ficou na terra pregando para que eles servissem Jesus. E se converteram a Jesus 3.000 almas. Você quantas pessoas nesse dia se converteram a Deus? Das religiões falsas que ela vivia? E ele disse, ouvindo eles isto, se alegraram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro. Então, aquelas pessoas que estavam acostumadas a viver numa religião, quando os apóstolos, quando os discípulos de Jesus começou a dizer que eles tinham que deixar essas coisas de lado e eles se apegaram a Jesus só, então eles perguntou como eles fariam. Então Pedro disse,
arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meus amados, Pedro, ele falou para aquelas pessoas: vocês querem seguir Jesus? Vocês têm que se arrepender, têm que deixar de lado essas coisas que vocês servem e ser batizado em nome do Senhor Jesus. E vocês recebereis o dom do Espírito Santo, o dom de ser filho de Deus e compreender as coisas de Deus. Porque a promessa vos diz, respeita a vocês, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto os Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso falava e exaltava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os discípulos, eles morreram, mas eles deixaram nos pergaminhos para que o ensinamento que eles aprenderam com Jesus voltasse para a nossa geração, ficasse para a nossa geração, até a volta do Senhor Jesus. E eles diziam com a ousadia que ele salvasse-os. Então eles disseram: vocês têm que se salvar, têm que se afastar dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, veja que as pessoas elas que não querem procurar a verdade. Elas são orgulhosas demais, elas acham que são melhores do que Deus e sabem mais do que Deus. E elas não dão ouvido à palavra de Deus porque elas são orgulhosas. Elas têm a semente do mal nos seus corações. E o mal, os prende com a incredulidade. O mal, eles enganam e dizem: não acredita não, que isso não existe não. Isso é conversa, isso é história. O que vocês vivem seguindo é o que é verdadeiro. Porque os discípulos disseram àqueles homens: saia do meio dessa geração perversa, salvai-vos, receba Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da vida de vocês, se arrepender de tudo que vocês fizeram de mal, para vocês terem uma nova vida e vocês serem filhos do Deus vivo, de fato e de verdade. E assim se converteram 3.000 almas nesse dia. Oh, que grande maravilha! E eles se salvaram pela palavra, porque eles acreditaram, eles receberam dentro do coração. Eles viram que as religião deles não ia salvar eles do dia da ira de Deus. A multidão de deuses que eles serviam não ia poder os livrar do fogo do inferno, mas eles viram que Jesus Cristo é verdadeiro, só Ele é o único que pôde salvar. E os discípulos disseram que ele saísse do meio daquele povo, daquela geração perversa, como hoje a gente vê. São muitas pessoas perversas que não acreditam em Deus. Acham que só porque tem uma religião já sabe tudo. Não. Jesus, ele não mandou ninguém ser incrédulo. Jesus mandou a gente ser crente, acreditar, confiar na palavra de Deus. Então veja, meus amados, temos que nós vigiarmos, porque a volta do Senhor Jesus se aproxima, enquanto os outros estão dormindo aí, vivendo uma religião e acham que já está tudo bem. Não, eles vão ver que naquele grande dia eles tiveram a oportunidade de se salvar e foi eles que não quiseram. Eles preferiram dar crédito à mentira do que à palavra verdadeira que é da boca do Senhor Jesus. Então, meus amados, esta foi a palavra de hoje. Que nós possamos se salvar dessa geração perversa, cada dia que passar. Vir cada dia mais professar a nossa fé e não ter vergonha de dizer que a gente serve Jesus. A gente segue Jesus, a nossa servir Jesus.
Não é dar lugar nada de barro, nem de madeira, nem de ouro, não. Porque não existe outro santo, não. Só Deus é santo. E só através dele que podemos ter a vida eterna. Viver no lugar de paz, não no lugar de tormento, que é para onde muitos vão. Porque não querem acreditar em Deus. Não querem acreditar na palavra de Deus. Estão vendo os sinais aí da volta de Jesus e não estão nem aí. Não estão nem se arrependendo das coisas que estão seguindo, servindo, buscando. E ainda diz, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Tem nada. Deus, ele é pela palavra. Se você não acreditar na palavra de Deus e você viver, então que fé é essa? Que fé é essa dividida que você tem uma fé em todo tipo de coisa? Não, a fé verdadeira é a de Jesus Cristo. Então você está vivendo uma fé ilusória, uma fé morta. Porque a fé sem ser em Jesus, ela é morta, não serve para nada. O ator da fé aqui é quem? Jesus. Os discípulos disseram que aquelas pessoas se salvassem no meio daquela geração perversa que não queria dar ouvido à palavra de Deus e queria continuar nos seus costumes, nas suas tradições malditas que elas inventaram para elas mesmas se afogar, para elas mesmas se perder. Eles disseram se salvar dessa geração perversa. Então as pessoas estão vivendo na perversidade, porque elas mesmas querem. Elas estão sendo presas pelo laço do diabo, que estão prendendo elas com a mentira, com o engano, porque elas dão valor e não dão lugar a Deus. Deus, ele fala comigo e fala com você na palavra e ele mostra que ele é verdadeiro. Mas para aqueles que querem buscar a verdade, quando a gente deixa de querer a nossa verdade e ouvir a verdade de Deus, Deus o mostra. Então, meus amados, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E assim, se em breve, Deus permitir, estarei aqui novamente para trazer a palavra do nosso Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e uma boa tardezinha para você.